que Jesus o abençoe. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção, na sua paz. Antes das nossas considerações, peço permissão ao pessoal aqui da mesa e, por extensão, a toda a equipe, para, por pedido do Grupo Espírita Perseverança e Caridade, que fica localizado no bairro da Graça, divulgar um seminário que estaremos realizando amanhã. No dia de amanhã, das 8h30 às 12h30 da manhã, estaremos realizando um seminário acerca de Chico Xavier. O tema é Chico Xavier, o Apóstolo da Paz. Para aqueles que se interessarem, o Grupo Espírita Perseverança, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, fica na rua Euclides da Cunha, número 778. Quem se interessar depois pode procurar. O escritor britânico Somerset Maugham, que se notabilizou por uma série de contos fantásticos, narra periodicamente fatos a respeito da vida e da morte. E em um deles chama-me sempre a atenção e periodicamente estamos narrando porque ilustra muito bem o tema de hoje. Diz ele em uma das suas obras que, morando e vivendo na cidade de Bagdá, um senhor de uma grande propriedade, dedicado ao cultivo da terra e de animais, possuía um servo fiel, quase que na condição de filho espiritual, que lhe dedicava as melhores horas e lhe oferecia os melhores préstimos de serviço, de abnegação, de cuidado, permanecendo fiel. Esse amo, que dedicava-se também a atender às solicitações do seu servo fiel, tornou-se-lhe vinculado com um grande laço de simpatia e de gratidão. Certo dia, conforme acontecia diariamente, que esse servo se deslocava na direção da grande praça do mercado que ficava em Bagdá, na qual ele adquiria algumas ervas aromáticas e alguma alimentação para o seu amo, para lhe agradar e embelezar a manhã, foi naturalmente surpreendido naquele grande centro de Bagdá, onde haviam as grandes negociações comerciais, as transações financeiras que aconteciam naquela cidade, que de alguma forma chamavam a atenção inclusive dos peregrinos, dos transeuntes, dos beduínos que viajavam pelas cidades, levando tapetes raros, joias preciosas e outros produtos que poderiam naturalmente vender ali, naquela cidade famosa que ficara para a humanidade da antiguidade como sendo um grande centro comercial. Esse servo, certo dia, no entanto, ao chegar na grande praça do mercado, narra o escritor britânico famoso, surpreendeu-se diante de uma presença desagradável. Não teve dificuldade em identificar a própria morte, com as características habituais do seu semblante inóspito e repulsivo, a foice que destruía e decepava os destinos, a expressão magra, metálica e fria, esquelética, coberta por aquele manto negro, a carantonha como se estivesse zombando do destino e das vidas humanas, e a expressão de palidez na face que de alguma forma deixava e transparecia, irradiando um sentimento de fealdade e de repulsa. Ele que ambicionava chegar naquele local para, de alguma forma, também adquirir algumas provisões
especiais, algumas alimentações exóticas que agradavam o seu amo, alguns alimentos que de alguma forma confortavam o seu Senhor. Ele, ali, naquele momento, teve um surto de pânico, permaneceu algo emetado, instável diante daquela presença nauseante, daquela figura histórica, e ao mesmo tempo que ele causava um certo pavor, e diante da presença dela, que começou a zombar e sorrir de mofa para ele, ele começou de maneira desenfreada a correr na direção da casa do seu amo, e chegando trôpego, ansioso, ofegante, acercou-se do seu senhor e narrou aquela ocorrência funesta que acabava de acontecer na praça do mercado. As iguarias que ele deveria adquirir, não pôde fazê-lo. As alimentações exóticas que ele gostaria de trazer ao seu amo, não pôde. As ervas aromáticas que tanto deleitavam o seu senhor, tanto quanto algumas bebidas, não puderam ser encaminhadas à casa palaciana do seu chefe. Porquanto ele narrou o acontecimento de maneira detalhada, o acontecimento desagradável, que ele havia topado com a própria morte. E disse: Senhor, ela está aqui na cidade de Bagdá, de alguma forma me perseguindo. Deve estar com seu livro, no qual está meu nome, entre outras pessoas, que deve partir. Mas o Talmud, o nosso livro sagrado, preconiza que quando a morte está na busca de alguém, e esse alguém consegue driblá-la, viajando para outra região, diz a tradição do Talmud que a morte lhe dá 10 anos de vida. E se isso for verdade, eu consegui driblar-lhe a sua perseguição, mais tarde eu oferecerei esses 10 anos em uma abnegação ainda mais incessante, em uma dedicação de tal forma acentuada que provocarei, ou de alguma forma procurarei, agradecer ao vossa bondade, ao vosso préstimo, se por acaso me deres a autorização de sair daqui, hoje, agora, oferecendo-me talvez um ginete, o ginete veloz, o mais veloz que tiver, e alguma alimentação, para que eu possa sair daqui, porque eu tenho parentes em uma cidade aqui próxima, a cidade de Samarra, que fica a oeste daqui, a alguns quilômetros, e para lá ficarei durante alguns dias, até depois poder voltar e ali cumprir a minha promessa. E aqui cumprir a minha promessa. O amo, diante de uma solicitação dessa natureza, cujos argumentos eram irretorquíveis, não teve como negar o seu pedido. Concedeu-lhe o melhor cavalo que tinha, mais veloz, a alimentação abundante, e ele desabalou em uma desenfreada correria, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, alguns minutos depois da conversa, saindo veloz dali e desaparecendo na direção da cidade de Samarra. Ao cair da tarde, ele, de si próprio, foi até a praça do mercado, no horário em que os estabelecimentos começavam a fechar, para adquirir de si mesmo, consigo próprio, em pessoa, aquilo que o seu servo não pôde adquirir, em face da ocorrência surpreendente que havia tomado conta do seu servo pela manhã. E ao chegar naquele local, ele também teve um impacto, porque pôde divisar diante dos seus olhos a mesma presença desagradável, e com a sua coragem, com a sua postura histórica, aproximou-se dela de maneira agressiva e começou a dizer: por que me persegue tão passo a toda hora? Por que atrapalha e perturba a minha vida por segunda vez? A morte então olhou para ele, sorriu zombeteira e disse: cavaleiro, há algum engano na sua informação. Porque me diz que eu intercepto o teu passo pela segunda vez, se acabo de conhecê-lo. E ele conta então a experiência que o seu servo houvera vivenciado pela manhã. E ela então começa a sorrir mais zombeteira ainda. Retira a caderneta onde estão assinalados os nomes das pessoas as quais ela deveria buscar naquele período. Começa a folhear a página de maneira irônica, e para
em um estacato, em determinada página, e diz: há algum engano, cavaleiro, há algum equívoco. O vosso servo se surpreendeu com a minha presença, mas eu também me surpreendi com a presença dele. Porque aqui está que eu devo encontrá-lo daqui a alguns dias. Mas aqui está dito que estarei com ele na cidade de Samarra, para onde eu estarei me dirigindo logo mais. E Samisete Morra acaba o conto dizendo que a morte é assim. Nunca naturalmente nos alcança quando nós esperamos. E quase sempre nós vamos para onde ela nos encontrará. A morte é esse fenômeno da vida que possui uma série de contrastes e paradoxos. Temida por muitos, ambicionada por outros, detestada pela maioria, a morte é um dos temas mais básicos do pensamento humano. É o tema, talvez, que mais sofreu discussão na história da filosofia. Porquanto, segundo os grandes pensadores da filosofia, a própria arte de filosofar surgiu originariamente para tentar entender a vida. E para isso seria necessário primeiro compreender o fenômeno da morte. As primeiras obras da filosofia são acerca da morte. Segundo os historiadores, uma das primeiras obras da humanidade, na Babilônia, firmada por Gilgamesh, é um tratado sobre a morte, para tentar compreender o significado da vida. Mais tarde, no Ocidente, a poesia literária de Safo vai falar a respeito da vida, a metade dela, sobre o enigma da morte. Uma das obras mais antigas, segundo a tradição do Oriente, é firmada por Shiro Shiganto, que é um tratado a respeito da vida, boa parte dela dedicada para tentar equacionar a problemática da morte. A morte, portanto, parece ser o enigma mais fascinante da filosofia, porque para dar um sentido ético, para dar um sentido estético, para dar um sentido moral à vida, os filósofos pré-socráticos, principalmente, tentaram primeiro dar um sentido existencial à morte, para depois compreender o processo existencial da vida. É, portanto, nessa linha de raciocínio que nós veremos a morte sendo debatida pelas grandes escolas do pensamento do passado. Ainda no período pré-socrático e mais tarde, vamos encontrar as duas grandes escolas de pensamento, o idealismo de um lado e o atomismo de um outro. De um lado, o idealismo socrático e mais tarde socrático platônico, segundo o qual o indivíduo é um ser que se vincula ao não ser, a matéria, para desenvolver o logos, o Deus interno, e se libertar da sombra, a ilusão, conforme a colocação do budismo mais tarde. Mas essa colocação, ou melhor, no passado, mas essa colocação, no entanto, vai receber a contrariedade, ou a contraargumentação da escola atomista grega, que apregoava o átomo como sendo a realidade da vida, a realidade existencial. Leucipo, Lucrécio e Demócrito, que fizeram a famosa escola de Abdera, defendiam a ideia de que o átomo, com as suas propriedades, o vácuo, o movimento, a sua manifestação, vai naturalmente estruturar, aglutinando a matéria. E a vida seria essa aglutinação atômica. E quando a desagregação atômica acontecesse, naturalmente que a vida, por consequência, se aniquilaria no seu fenômeno inevitável. Se destruiria e, por consequência, o pensamento, a consciência, os afetos, a emocionalidade também se aniquilaria com ela. Essa expressão do idealismo socrático de um lado e do atomismo de outro seria a base fundamental do grande conflito de visão de mundo de todas as épocas da humanidade, que foram chamados de diversas formas, particularmente a mais famosa é, de um lado, o espiritualismo geral ou ancestral, e de outro lado, o materialismo, ou o materialismo imediatista, ou o hedonismo sensualista, seja lá o nome que nós demos a essa dicotomia de pensamento, que sempre existiu e que passou a ser a grande luta, o grande conflito de perspectiva filosófica a respeito da vida. Platão, no seu idealismo a respeito do espiritualismo na sua época, costumava dizer e apregoar repetidas vezes que se não houver vida após a morte, bom negócio fazem os maus, porque são maus
são perversos, e depois gozam e desfrutam da vida material, e depois o aniquilamento total. Mas diz Platão, ai deles, porque a vida continua, e terão que naturalmente se responsabilizar pelos crimes hediondos que praticaram. É, portanto, a ideia do espiritualismo que está presente na tradição antiga acerca da morte, a morte, que esteve presente nas grandes conjecturas dos pensadores da mitologia grega, da mitologia romana, nas várias poesias e literatura, que sempre foi vista de maneira repulsiva, de uma maneira geral, que está presente na famosa Odisseia, que narra a saga de Ulisses, ou Odisseu. E em determinado momento, o clímax da obra, narra-se que as sereias tinham inveja de Ulisses, porque ele era mortal. E ela, como deuses, eram imortais e ficavam com inveja dele, porque ele ia morrer. Porque a morte tem dessas coisas. Ao mesmo tempo que é rejeitada e que é temida, imaginemos, por exemplo, viver 100 anos. Ou melhor, 100 e poucos anos. Mais adiante, 200 anos. 600 anos. Aliás, foi isso que pintou a notável obra As Maravilhosas Viagens de Gulliver, quando o seu autor estabelece a ideia na sua obra, e Gulliver vai constatar que havia uma geração a cada 300 anos, uma geração de pessoas que nasciam imortais do ponto de vista físico, imortais. E quando ele vai procurar essas pessoas, foi naturalmente na direção de enfermarias, de laboratórios, de postos médicos, vendo massas de carne deformadas, pessoas totalmente frustradas e depauperadas emocionalmente, porque não é apenas a matéria que não aguenta, mas também o mundo emocional. Viver 600 anos, por exemplo, as perdas, os desgastes psicológicos, o estresse, as tensões, nós não suportaríamos. E Gulliver, então, quando vê aquela geração de pessoas totalmente desequilibradas, deformadas fisicamente, porque a matéria não aguenta, e emocionalmente totalmente deprimidas, sem alegria de viver, totalmente frustradas, entenebrecidas, emocionalmente, psiquicamente. Quando ele olha tudo isso, ele faz uma espécie de louvor, de gratidão aos deuses, porque ele ia morrer. Que curioso, que coisa curiosa. Já pensou vivermos 1000 anos? Temos uma sogra de 1500. Mas imaginemos. Então é uma realidade inevitável. E a sogra também tem uma nora ou um genro de 650. Já pensou? É muito desgaste emocional. São muitas tensões. Então, tudo isso é colocado de maneira brilhante na literatura. Por outro lado, grandes pensadores exclamavam de maneira até emocionada a respeito da morte. Michelangelo dizia: ó morte, na sua voragem tu devoras tudo que eu penso. E porque tu me antecipas aquilo que eu tudo penso. Ó morte, tu és a grande destruidora dos meus destinos. O Friedrich Nietzsche, o notável filósofo pessimista alemão, que ele dizia que morrer não tem sentido, que morrer não faz sentido algum do ponto de vista filosófico, que a morte é a grande tragédia da vida, na sua forma de ser demolidor de toda a perspectiva existencial e filosófica existente. Ou Voltaire, que no final da existência se tornou espiritualista e apregoava: se a semente pode se repetir várias vezes, por que não morrer 1, 2, 3 vezes? Porque o mais difícil é fazer a semente, e não que ela se multiplique ou que ela se repita. O pai da enciclopédia apregoava a ideia da morte. A grande verdade é que a morte tem vários enigmas. De um lado, é democrática. É democrática porque quem não quer, vai. E quem quer, também vai. Não há, naturalmente, essa coisa de não ter mais vaga. Ou tu tem mais vaga, não sempre é um espaçozinho para dois. Então há uma realidade inevitável. Uma outra realidade inevitável é por causa do fatalismo biológico. Todos nós sabemos que é o fatalismo biológico. Toda expressão de vida nasce e morre, do ponto de vista biológico. O que é que vale dizer que todos nós sabemos? Ah, não sabia que ia morrer. Todos nós sabemos. Todos nós temos essa ciência, né? Sócrates dizia isso para os seus algozes.
quando o discípulo seu disse: tu vais morrer. E ele disse: grande novidade, mas tu foste condenado à morte. Ele disse: todos são condenados à morte. Todas as pessoas estão condenadas à morte pela natureza. E ele então diz, segundo a tradição filosófica da sua vida, a sua esposa deveria ter dito mais ou menos assim: mas tu és inocente. E ele respondeu: e tu querias que eu não fosse inocente? É, portanto, a grande inteligência desse homem que falou tanto da morte. Mas a morte tem essas contradições. Muitas vezes alcança a pessoa que está enferma, ou melhor, que está saudável, e preserva a pessoa que está enferma. Ou, por outro lado, quantas vezes alcança o jovem em plena vitalidade das forças orgânicas e preserva ou adia o momento da chegada do idoso que está já em idade avançada. A morte não muda aviso prévio. Não tem naturalmente uma lógica formal conforme a nossa mente. Eu já contei aqui que uma notícia, há alguns anos atrás, circulou em um jornal de importância nacional aqui do Brasil, que falava a respeito do deputado federal de São Paulo, que foi visitar o seu irmão que estava em estado terminal de câncer. Estado já desenganado pelos médicos. Ele foi, visitou no Hospital das Clínicas de São Paulo, permaneceu o dia inteiro ali com o irmão, que já estava desenganado. Ao sair do hospital, ele atravessou a rua, foi atropelado, morreu. O irmão dele foi o primeiro dele. A morte tem essas coisas, tem esses enigmas, tem essas surpresas que nos chamam a atenção. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross vai examinar e se intrigar com o fenômeno da morte. Em plena década de 70, ela vai perguntar por que na medicina e na psiquiatria em particular a morte é tratada com tanto tabu. Porque a cultura, principalmente a cultura ocidental, não aborda a questão da morte com a tranquilidade que ela deveria merecer. Porque até em nossa educação, nós procuramos mascarar a morte, maquiamos o cadáver, vestimos-lo, fazemos um ritual todo que parece quase uma festa, para naturalmente negar, para ignorar uma realidade que é total e natural na vida. Porque a ciência, e nós, dizia ela, nós os médicos, rejeitamos tanto a morte, resistimos tanto a essa expressão, que não é necessariamente um fracasso da ciência, disse ela, mas é o momento máximo, talvez, em que as cadeias orgânicas se rompem e acontece naturalmente um processo de transformação molecular, de alteração e de putrefação cadavérica. Elisabeth Kübler-Ross vai então fazer uma pesquisa memorável, entrevistando pacientes terminais com cânceres, com doenças graves, para entrevistá-los a respeito desse tema da morte. E o seu chefe do hospital onde ela trabalhava, você vai perguntar a eles a respeito da morte? Pois eu vou. Porque eles sabem mais da morte do que eu, porque eles estão mais perto. Talvez eu até morra antes, mas eles estão mais perto da morte. Então eu vou conversar com eles. Porque havia um tabu tão grande que não deveria se conversar sobre esse assunto com o doente terminal. Quando na verdade ela percebeu que quanto mais conversava sobre essas questões, até aliviava as angústias dos pacientes. Os pacientes queriam conversar sobre o assunto e havia um tabu, uma resistência, e ela sempre fazia a primeira pergunta na seguinte expressão: o que é que você acha da morte? O paciente falava a respeito. Cada um falava. Ela coletou as respostas. Em alguns momentos ela perguntava: o que é que você faria se tivesse 3 meses de vida? Uma paciente estava totalmente desenganada. E a paciente respondeu: 3 meses é muito tempo. 3 meses eu amaria. A maioria das pessoas respondeu a Elisabeth Kübler-Ross assim: eu amaria. Em um diálogo sério, ela perguntou ao paciente: mas você não amou durante toda a sua vida? Chego agora no momento final da minha etapa biológica, consciente de que eu nunca amei ninguém. Eu me queixava que ninguém me amava, mas era eu que não amava a mim mesma e por isso não amava ninguém. E projetava esses conflitos. Tive 5 filhos e dei coisas, abarrotei de coisas para me livrar das obrigações de mãe, mas no fundo não amava. Eu procuraria viver de maneira mais intensa a realidade da minha vida e a vivenciar as coisas simples que eu ignorei para me entulhar de coisas materiais. Elisabeth Kübler-Ross nunca esqueceu desse diálogo. E uma outra paciente que ela conversa, a paciente vai dizer mais ou menos assim: doutora, eu queria dizer à senhora, doutora, que eu sou materialista. Eu sei que eu estou morrendo. Leucemia em estado terminal. Eu sei que eu vou morrer. Mas eu queria dizer à senhora que se existe vida após a morte, que eu não
E eu vou dar um jeito de aparecer para a senhora. Para dizer que a vida continua. A doutora Kübler-Ross, que era maneiralista, achou engraçada aquela informação. Concordou com a paciente, aceitou o desafio. A paciente faleceu. Ela elaborou a sua célebre teoria a respeito da morte, em que o paciente terminal, o paciente que está doente, passa por várias fases. A fase da negação. O paciente recebe o diagnóstico e começa a negar. Não. Esses médicos aí não sabem nada. E vai para outro médico. E vai para outro médico. E tem o mesmo diagnóstico. É a negação. Procura ocultar, procura ignorar, procura dar um outro nome. Procura não conversar a respeito. Nós, naturalmente, encontramos a pessoa está totalmente diferente do ponto de vista físico. O que você tem? Você emagreceu? Você está pálido? Você está com algum problema de saúde? Não é nada. Nós damos uma desculpa. A negação. Até que passamos para o segundo período que ela chama de raiva. Percebemos que a situação se desenvolve, começamos a ficar agressivos, não recebemos visita, rejeitamos o diálogo, até que passamos para uma terceira fase que ela chama de negociação. Se não é religioso, fica religioso na hora. E basta negociar, barganhar com Deus. Se é católico, vai fazer alguma promessa, vai oferecer algum tipo de dádiva, vai naturalmente ver um monte de vela para acender para Nosso Senhor Bonfim, como o Senhor Bonfim precisasse de uma coisa daquela. Mas é a barganha, a negociação. Se é espírita, vai procurar fazer a caridade, vai procurar se dedicar. Eu já contei aqui uma pessoa que disse: olha, eu me recuperei de um câncer grave e já fiz a minha promessa católica, agora eu vou fazer minha promessa espírita. Espiritismo não tem promessa. Mas ela disse: eu fiz a minha promessa católica. Eu disse: qual é? Eu fui de joelhos até a igreja do Bonfim, dei 2 voltas e desci. Eu disse: meu Deus, o joelho deve estar arrebentado. Ela disse: não, para que suspendeu uma saia longa e estava lá aquelas rótulas brilhantes, acho que ela tinha passado um creme hidratante, e estava ali maravilhosa. Eu disse: que milagre é esse? Ela disse: olha, eu disse a Deus que ia subir pela igreja do Bonfim, a dar 2 voltas de joelhos, mas não disse como. Então eu peguei um táxi, fiquei de joelhos no táxi, dei as 2 voltas, eu paguei. Ela driblou o Senhor do Bonfim, ela tapeou o Senhor do Bonfim. E agora a promessa espírita. A promessa espírita que eu vou dar 60 cestas básicas para o centro espírita X. Eu disse: poxa, como a vida dela vale pouco, só 60 cestas. Então, ela disse que ia dar 60 cestas para fazer a caridade. Como se isso fosse bom para Deus. A caridade, como diz o Espiritismo, é bom para a pessoa e não para Deus. Orar a Deus não é bom. Eu vejo a gente dizer: eu vou fazer uma caridade, doutor Bezerra, se o Senhor me curar. Como se a caridade fosse bom para o doutor Bezerra. São as nossas formas de barganhar, de negociar com o mundo espiritual, com a divindade. Até que passamos para o quarto período, que é o da depressão. E mais adiante, da aceitação, ou da resignação, como dizia Kübler-Ross. Mas o fato que eu quero narrar é que logo depois, Elizabeth Kübler-Ross, estando com vários problemas, a sua residência foi incendiada, porque ela teve coragem de cuidar de pacientes diabéticos na década de 80. Mais tarde, ela então vai para o seu diretor do hospital para pedir demissão, porque a sua pesquisa estava sendo boicotada por alguns amigos e ela já não sabia mais o que fazer, até que, quando sobe ao 3º andar do hospital onde trabalhava, e ao sair do hospital, ela sente algo que lhe puxa para trás como se fosse uma onda, e quase caindo no chão, ela volta para o elevador, as portas se fecham, ela olha para trás para saber o que é que houve, e a paciente dela que havia morrido: doutora, eu prometi, aqui estou eu. Ela tem um impacto, fica profundamente perturbada, começa a levantar a hipótese da alucinação, se consulta com um colega dela, psiquiatra, mas se tratava de um fenômeno especial. Mais tarde esses fenômenos começam a se repetir. A própria paciente diz: doutora, nós, os espíritos, nos interessamos pela sua pesquisa, continue, que nós estamos com você. E a pesquisa a respeito da morte e mais tarde da imortalidade foi adiante, para ela divulgar no final da existência, que já desencarnou, que a morte é apenas um portal para a vida, que a morte é apenas uma mudança de estado vibratório para outro. Léon Denis, o notável filósofo francês, fazendo análise em uma das suas obras-primas a respeito das grandes culturas, civilizações do passado como do presente, Léon Denis vai dizer mais ou menos assim:
Esparta, por Atenas, pela Grécia Antiga, por Roma, pelas grandes culturas, eu chego à seguinte conclusão: tudo é destruição, tudo é morte. A morte sempre esteve predominante. Quando eu olho para o passado, me pergunto: cadê aquelas grandes construções filosóficas, científicas, culturais? O pó derrubou tudo. As grandes civilizações que um dia dominaram o mundo, como a Lídia de Creso, como Ciro, o rei dos persas, como a Grécia de Alexandre Magno na Macedônia, como Roma de Júlio César, cadê as grandes construções? O pó destruiu tudo. E esses pensamentos, esses sentimentos foram aniquilados pelo fatalismo da natureza. Quem, vai dizer ele, Leon Denis, quem não olhou para um parente, agora transformado em cadáver, aqueles lábios que se movimentavam, agora roxeados ou pálidos, hirtos, a expressão cadavérica, os olhos que vislumbraram cores variadas, agora particular, os ouvidos que captaram as músicas maravilhosas, as 7 notas musicais, agora não pode registrar nada, a inteligência fulgurante agora totalmente sem funcionar. Quem não olhou a expressão do cadáver de um parente perguntou: e agora? Quem não fez essa pergunta? Quem nunca fez essa pergunta quando olha um ente querido viajando para o subsolo da terra, ou adentrando nos fornos crematórios para a cremação? Quem nunca fez essa pergunta quando praticamente foi despedaçado, como diz o Espírito Emmanuel, ao enterrar um parente, parece que parte de nós morre com ele. Parece sentir o ser que fica uma morte e vida, e ao mesmo tempo a obrigação de continuar vivendo. Quem que nunca teve esse tipo de experiência e nunca perguntou: e agora? Para onde vai o amor? E para onde vai o ódio também? Para onde vai o pensamento? As grandes construções do pensamento. Diz Leon Denis que na matéria inorgânica tudo se transforma. Na química, na física, Lavoisier assim apregoava: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma em natureza. Desde o próprio cadáver, que mais tarde, ao viajar para a intimidade da terra, se transforma em adubo, que vai proporcionar mais tarde na planta as flores, o fruto, a folhagem, a árvore exuberante que foi vitalizada por ele, o cadáver de um ser vivo, seja animal, seja humano, até outras expressões em que o adubo se transforma em açúcar, ou em gás carbônico, ou em madeira nas árvores. Se na natureza, na matéria inorgânica, diz Leon Denis, tudo são transformações. Por que a inteligência se destrói por completo? Porque a consciência, o raciocínio deve, de uma hora por outra, fenecer. Porque a consciência deve perecer naquele momento. A energia material da matéria inorgânica se transforma. E a inteligência? E os sentimentos? E o ódio e o amor? Tudo se destrói naquele momento? Se a natureza é tão sábia com a química inorgânica, com a matéria, por que naturalmente não elaborou um mecanismo de transformação para a inteligência, para o ser pensante? Porque só o ser pensante deve se aniquilar no momento da morte. E Leon Denis faz uma verdadeira construção filosófica a respeito disso, para dizer que ninguém duvide, os mortos também vivem. É a realidade de toda a história, diz ele na obra Depois da Morte, a sua obra-prima, da sua saga de filósofo e de pensador espiritualista. E ele mesmo vai dizer: se nós visualizarmos a história, perceberemos sempre os mortos confabulando com os chamados vivos. Tartini, o notável compositor italiano, nas suas melodias maravilhosas, compôs uma sonata inspirado em transe, não tendo consciência, ao escrever o pentagrama, que chegou a dizer que era a sonata ao diabo. Era a expressão da Idade Média. Porque ele achava que foi o diabo que tomou conta dele para escrever uma sonata, aliás, que sobreviveu aos tempos. Daudet, imortal da Academia Francesa de Letras, vai escrever o cântico do moinho, o famoso cântico do meu moinho, que ele vai dizer: eu escrevi enquanto dormia e enquanto sonhava. Ou Voltaire, já citado, o pai da enciclopédia, que vai dizer que escreveu o cântico do Henriade enquanto dormia e enquanto sonhava.
E vários dos pensadores, dos filósofos, dos estudiosos, Dante Alighieri, que depois da morte volta para se apresentar, narra Boccaccio, que ele aparece ao seu filho Flávio Jacopo, que depois da sua morte, Flávio Jacopo sonha com o pai, que o leva em sonho até o local onde ele morreu, e aponta para uma parede, onde havia um cofre daquela sala, dizendo: aqui está o resto da Divina Comédia. Jacopo desperta, diz ainda Boccaccio, personalidade célebre da cultura da Idade Média, e ele faz a mesma viagem que fez durante o sono, e ao chegar naquele local, ele vê o mesmo cofre que viu durante o sonho, e ao conseguir abri-lo, estava lá o último capítulo da Divina Comédia, os 13 cantos do céu. Aliás, a maior obra da Idade Média, segundo a literatura universal. Tudo isso para demonstrar que a morte sempre foi considerada ao longo da história como sendo um portal para a vida. E os mortos sempre confabularam com os chamados vivos. Nos livros sagrados, o livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos do Egito, o Bhagavad Gita, a coleção do Vedanta, dos livros sagrados da Índia, as várias tradições espirituais das religiões sempre se reportam a diálogos com os chamados mortos. A Bíblia é rica de fatos espirituais. No Antigo Testamento, com Samuel principalmente, que aparece no mundo dos mortos, chamado pelo rei Saul, que pede através da pitonisa do Idol para que Samuel se manifeste para receber orientações a respeito de uma guerra. Ou Moisés, que recebe as tábuas da lei através de um transe psicográfico. Ou então, as grandes manifestações de Jesus, desde o seu nascimento, até os anjos que apareciam, e mais tarde o próprio Senhor que aparece após a sua morte, na sua gloriosa ressurreição. O apóstolo Paulo dizia que se não houvesse ressurreição, a mensagem do Cristo não teria sentido. E só pode haver ressurreição porque antes houve morte. É a realidade, portanto, que está presente na cultura universal. Nero, segundo a história do povo romano, após assassinar de maneira impiedosa sua própria mãe e a sua esposa grávida, vê as duas em um tormento incessante no palácio, ameaçando-lhe, prometendo vingança a ponto dele mais tarde tocar fogo em Roma e construir a Domus Áurea, a Casa Dourada, que era na sua crença louca que aquela Casa Dourada protegeria ele de Agripina e de Otaviana, a sua mãe, que ele abriu o próprio ventre para saber de onde ele havia nascido, porque se achava uma pessoa especial, e a sua esposa que ele matou a pontapés. É presente o diálogo com os mortos. Tibério César, o imperador, que confabulava com os mortos e que chegou a assassinar o seu secretário particular, Sejano, apenas porque Sejano interrompeu ele em um diálogo com os chamados desencarnados, os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, São João Crisóstomo, São João da Cruz, que chegava a aplicar cilícios e pedir perdão aos seus colegas de monastério por conta dos fenômenos que aconteciam à noite com ele. Santo Antônio de Pádua, que também tinha fenômenos dessa natureza, Ligori, na Idade Média, e outras personalidades como Santa Brígida da Suécia, São Francisco de Assis e o Poverello, e o Trovatore de Dio, o trovador de Deus, ou então Santa Teresa d'Ávila, que era ermida no ar, que psicografava de maneira mecânica, que tinha clarividência, vidência mediúnica, clareaudiência. Vários fatos da Santa Igreja Católica, da veneranda Igreja Católica, que eram chamados de milagres, que os santos se comunicavam com a lei. Ou Lutero, Martim Lutero, que segundo uma sua declaração famosa, ele dizia que o diabo atrapalhava ele várias vezes quando ele tentava escrever a Bíblia do latim para o alemão popular. Que diabos, o termo da Idade Média, apareciam à sua visão e tentavam atormentá-lo. Ou então, na cultura, diz ainda a tradição da religião, que São João Crisóstomo chegava a receber a interpretação do apóstolo Paulo, e era visto com o próprio apóstolo Paulo nas suas costas, para que ele pudesse interpretar as epístolas que ele escrevia. Na tradição da América Central, da Guatemala, do México, de algumas tribos indígenas da Colômbia, sempre há a presença de uma serpente voadora, que representa a crença na imortalidade da alma.
ou então nas tribos brasileiras tupi-guaranis. Vamos encontrar a crença em Deus Tupã, e vamos encontrar também a crença na imortalidade, que segundo essas tribos, essa imortalidade deveria ser alcançada nas cabeceiras do rio Solimões. Era, portanto, a ideia que prevalecia dentro da cultura ancestral. Heródoto de Halicarnasso, o notável historiador grego, fala de Creso, o rei da Lídia, que diante da guerra que deveria travar com Ciro, o rei dos persas, consulta os mortos no oráculo de Delfos, e a pitonisa do oráculo de Delfos dá-lhe uma informação que ele rejeita e mais tarde perde a guerra, graças à falta de obediência àquela informação. Ou chama fonte, o historiador grego, que fala que Sócrates era dominado de vez em quando pelo seu daimonion, traduzido para o português, demônio, que na Grécia não tinha o significado que nós damos. Na Grécia, demônio significava anjo tutelar. Havia os demônios das famílias e os demônios individuais, ou seja, os seres espirituais. Mais tarde, essa palavra sofreu uma alteração de significado, passando a ser entidade malfazeja, anjo mau, mas não era o seu sentido original. E assim nós vemos a ideia que Sócrates confabulava com seu daimon em momentos de inspiração filosófica. Plutarco, o historiador do povo romano, vai dizer que Brutus, no segundo triunvirato, quando estabeleceu uma grande guerra contra o exército de Otávio e de Marco Antônio, vai mais tarde, em um determinado momento, no lusco-fusco da sua tenda onde dormia, vê uma entidade malfazeja aparecer a ele. Ele pega a espada, desenvolve na cintura para golpeá-la, e o ser começa a rir diante dos seus olhos e diz: Brutus, eu sou o teu anjo mau e venho te perseguindo há anos, e quero lhe dizer que na cidade de Filipos nós estabeleceremos uma batalha e você experimentará o lápego da minha punição. E ele diz: então eu esperarei você lá. E desapareceu diante dos seus olhos. E na batalha famosa dos filipenses, Brutus vai ser vencido pelo exército de Otávio e de Marco Antônio de maneira tão cruel que, diante da impossibilidade para ele de recompor a república, de implantar a república em Roma, ele opta pelo suicídio, atirando-se em uma lança, conforme, aliás, previsto por aquele ser malfazejo, por aquela entidade malfazeja. Mais tarde, no entanto, esses fenômenos se repetem, a miúde seria difícil aqui narrar todos. Os grandes médiuns e paranormais, mais tarde, no século XVIII e XIX, desde Elisabeth de Perrance, na França, que materializava espíritos à luz do dia, até Daniel Douglas Home, o notável médium escocês, até Eva Corriere, que usava o pseudônimo Marc Berrault, que também foi submetido a várias pesquisas por vários cientistas, inclusive o prêmio Nobel de Fisiologia Charles Richer, ou mais tarde no século XX com Carlos Mirabelli, que chegava a levitar no ar e ser fotografado por várias testemunhas, inclusive pelo antropólogo baiano César Zama, que era materialista, que psicografou em 17 idiomas diferentes, que dava mensagens em dialetos extintos. Esse homem notável, que se fez materializar, que chegava a realizar aquilo que é conhecido na parapsicologia como superincorporação, onde ele dava uma mensagem de tal forma que ele irradiava com o ectoplasma a face do espírito na sua frente, de tal forma que não apenas dava a mensagem, mas se via a face do desencarnado, fotografado várias vezes na época. Ou então, Zilda Gama, que aqui no Brasil ficou famosa por escrever psicografias do notável pai do romantismo francês, Victor Hugo. Ou Fernando de Lacerda, que recebeu psicografias de vários imortais da Academia Portuguesa e Brasileira de Letras. Ou Frederico Júnior, no Rio de Janeiro, que na Federação Espírita Brasileira era um médium sonambúlico de notáveis faculdades, que recebeu várias mensagens especiais. Ou notável Fábio Machado, que quase faleceu em uma reunião mediúnica de 1956, quando abriu a porta e o seu ectoplasma se irradiava e ele teve as pernas decepadas por conta da luz que incidia sobre ele, e ele começa a gemer, a entrar em processo de agonia e
sangrar, até que alguém fecha, Sheila se materializa diante dos olhos de Peixotinho, que estava presente, o notável Francisco Peixoto Lins e outras personalidades da materializações luminosas, e que ela, Sheila, diz: estamos diante de um momento muito grave, a luz queima o ectoplasma e o médico está em agonia e pode morrer. Mentalizemos em prece, coloquemos música suave para psiquicamente nós, os espíritos, reconstituirmos a sua perna. O que aconteceu, segundo testemunhas insuspeitas ou outras personalidades como Ana Prado, a notável médium de materialização de catalepsia no Belém do Pará, Ivone do Amaral Pereira, a notável médium carioca, extraordinária, o venerando apóstolo Chico Xavier, que tanto impressionou as pessoas por causa da sua faculdade mediúnica extraordinária, que desde os 4 anos de idade já visualizava a própria genitora, e mais tarde esse homem especial vai psicografar Parnaso de Além-Túmulo. Os poetas retornam Augusto dos Anjos e outros com toda a característica do seu estilo, de tal forma que Monteiro Lobato, que estava encarnado, chegou a dizer: esse homem é um fenômeno. Menor de Leopíquia, imortal por São Paulo, chega a dizer: se esse homem é um pastiche, uma farsa, ele não merece apenas uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Tal era a sua mediunidade, que transmitia a característica dos grandes imortais da poesia e da literatura. Mas tudo isso, meus amigos, para dizer que foi Allan Kardec com o Espiritismo que matou a morte, porque examinou todos esses fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais, e deu um caráter ético, deu um sentido moral, deu um sentido filosófico ao fenômeno em si. Do fenômeno, Allan Kardec conseguiu, através de um método científico, com toda a sua epistemologia, demonstrar a imortalidade da alma. Aliás, uma tese das religiões que ele consegue provar. Para mais tarde, da imortalidade da alma, abrir espaço para uma doutrina filosófica, que na conclusão da obra, o Livro dos Espíritos, ele vai dizer da seguinte forma: o Espiritismo vai se sustentar pelos seus pontos filosóficos, muito mais do que pelos fenômenos que produza. Porque os fenômenos são interessantes para se chegar a determinadas conclusões, mas a força de uma doutrina está nas suas ideias. E a ideia espírita, vinda de fenômeno ou não, tem uma lógica de aço, uma lógica irretorquível, explicando a justiça divina, as desigualdades da terra. E vamos estabelecer, segundo os Espíritos, que a morte é apenas uma passagem de um estado vibratório para o outro. Cada pessoa desencarna conforme viveu. A desencarnação é resultado das ações do indivíduo, a cada um segundo suas obras, conforme dizia Jesus. Daí porque o indivíduo desperta com um patrimônio que ele acumulou na mente. O padrão da sua mente, a sua mente, diz Emmanuel, vai ser o espelho de si mesmo após a morte. Porque os nossos atos, as nossas ações, são resultado daquilo que vitalizamos, que alimentamos em nosso mundo mental. Então, o Espiritismo demonstra que aqueles que cultivaram ideias nobres e que assim concretizaram essas ideias nobres, despertam bem, tranquilos. E aqueles que foram perversos na terra, portanto que cultivaram a perversidade, naturalmente criaram para si aquilo que tanto desejaram, naturalmente que geraram para si mesmo aquilo que tanto buscaram. Daí a famosa frase do Evangelho: pede e obtereis. Tudo que nós vitalizamos na mente se torna realidade. Do ponto de vista espiritual, aqueles que desejam bem, fazendo bem, têm o bem para si mesmo após a desencarnação. E aqueles que cultivam o mal, têm o mal como retorno para suas próprias vidas. Cada um tem aquilo que quer, que deseja, aquilo que direciona no seu mundo mental, diz inclusive o espírito André Luiz. Então, o Espiritismo vem confirmar e antecipar as teses científicas da tanatologia de Kubler-Ross a respeito da morte, quando ela fala de uma ciência que estuda a morte. Ela fundou essa ciência. Mas o Espiritismo antecipa quando vai dizer que nossa educação é deficiente, que a nossa educação é quase sempre intelectual, escolarizada, mas não educação moral. E Allan Kardec vai dizer: a educação moral tem a ver com os comportamentos éticos,
e tem a ver com a realidade espiritual que nós somos. É que vale dizer, em outras palavras, a nossa educação para as gerações novas, quase sempre, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai ter um emprego, vai ganhar muito dinheiro, ou então, vai encontrar alguém que te faça feliz. É a pessoa que vai lhe fazer feliz o outro. Olha como a gente vai colocando no inconsciente juvenil ou infantil isso. Minha filha, você há de encontrar alguém que lhe faça feliz. Ninguém faz feliz a ninguém. Se a pessoa não carrega em si, pode colaborar com a felicidade. Mas ninguém torna o outro feliz se o indivíduo não tem a felicidade em si mesmo. E assim por diante. Então a nossa educação é deficiente. Nunca nós dizemos, você vai morrer. Que aliás, a única certeza que nós temos. Preparar o indivíduo para a imortalidade. Preparar o indivíduo desde cedo que ele é um corpo, que ele está no corpo, mas ele não é o corpo. Que ele transita pela matéria, mas ele é uma realidade que transcende a matéria. Nós normalmente temos dificuldades para essas coisas, inclusive os espíritas. Alguns espíritas chegam a dizer, eu já ouvi, dizer assim, não fale sobre esse tema não, porque esse tema é muito pesado. Pesado, então vamos botar uma balança para saber se é um tema pesado. Então, tema pesado, uma coisa que a gente sabe, a realidade do espiritismo o tempo todo desvela e nos coloca de maneira otimista, que a morte é o fim da vida, é o começo de uma nova etapa. Então não vamos abordar isso não, pelo fato de a gente não abordar, quer dizer que a realidade não exista. Pelo contrário, se nós não abordarmos, podemos ser pegos de surpresa e despertarmos na vida espiritual, conforme os relatos que conhecemos, aturdidos, pegos de surpresa. Que é porque não nos preparamos. Quando André Luiz narra em nosso lar, em um determinado momento ele vai dizer, chego na vida espiritual como um paralítico, com incapacidade de me movimentar. Não é paralítico das pernas, é porque ele não conseguia se movimentar naquele mundo de vibrações, porque viveu apenas um homem mundano, um homem da matéria. Nada contra o indivíduo ter preocupações materiais, nada contra o indivíduo se desobrigar das suas coisas materiais, mas não esquecer das questões primordiais, as questões principais. Não colocar as questões principais por debaixo das questões materiais. Não permitir se corromper e se prostituir em detrimento de algo material que passa. É melhor eu até renunciar àquilo que é material e que me agrada, se por acaso eu estou no dilema de perder minha alma, como disse Jesus. Então, a morte é esse despertar, em que cada um desperta como se é. Daí o Kardec examinar a perturbação espiritual. Quando ele fala de perturbação, é o sono em que ele desperta, mas esse despertar varia ao infinito. Os perversos despertam com consciência de culpa e atormentados. Os sensualistas mergulhados em uma vibração, naquele mundo de sensações, acreditando-se vivos fisicamente, porque estão totalmente voltados pelos condicionamentos dos quais não se libertaram durante a vida material. E o indivíduo bom, tranquilo, desperta suave, como um sono em que a pessoa faz uma cirurgia, toma uma anestesia geral e desperta em convalescência e pergunta que dia é hoje, etc. E vai naturalmente percebendo. Daí o Espírito Joana de Ângeles tem uma bela mensagem que diz: treinamento para a morte. Ela vai dizer de maneira notável, todo dia, dedica alguns minutos para pensar a respeito da sua desencarnação. Porque tu não sabes quando a vossa desencarnação chegará. Acostuma-te com a ideia. Não é fazer um culto mórbido na morte. Não é fazer naturalmente advogar a causa de pessimismo e só ficar pensando na morte. Não é isso. Mas de vez em quando se perguntar, se eu fosse chamado agora, como é que eu despertaria? Meu Deus, se eu for chamado agora, eu desperto acabada. Está na hora de começar a pensar. Certa vez eu fiz uma pergunta aí sobre um grupo terapêutico, e uma delas disse: não, pelo amor de Deus, a gente não pode pensar isso não. Eu sou tão jovem, 75 anos. E depois eu disse: o pior é que a maioria das pessoas da minha idade, da minha geração, já foi chamado. Tem uma hora dessa, depois é uma hora, somos nós, não tem jeito. A gente pode viver 100 anos, mas uma hora não tem jeito. Teremos que ser chamados. Então treinar, e Joana de Ângeles vai dizer: pensa de vez em quando no vosso chamado, como despertarias? E a sua consciência vai dizer: pensa na desencarnação também dos seus seres, dos entes queridos que te amam e que você ama, para ir se acostumando com a ideia. Não é que a gente não vai sofrer, não vai sentir, mas ir se acostumando e habituando. Da mesma forma que a pessoa tem uma fobia e treinando, até
técnicas terapêuticas, ele tem uma fobia de uma cobra, ele vai treinando a visualizar a cobra numa foto, toca, o indivíduo fóbico ele não consegue nem tocar. É uma técnica da psicologia, praticamente das técnicas cognitivos comportamentais. Da mesma forma, o indivíduo vai treinando a respeito da morte, para não ter um choque, uma situação inesperada, treinar. E dessa forma, depois dessa mensagem de Joana de Anjos, é que eu percebi quando o Chico Xavier dizia que 90% da vida dele, ele vivia mais no mundo espiritual do que na Terra. Na época que eu li isso, inicialmente, eu achava um exagero de Chico Xavier, mas ele tem razão. Psiquicamente, ele foi se acostumando a se desprender, primeiro pelos sofrimentos, que fazem a pessoa se desinteressar muito dos apegos do ego desse mundo, para procurar mergulhar na vida interior. E depois, na sua atividade mediúnica, ele ficava mais sintonizado com o mundo espiritual do que naturalmente vivendo as experiências terrestres. Ele chegou a dizer certa vez um dia: Emmanuel psicografou por mim, e eu não sabia se era eu mesmo que escrevia sob a sua inspiração, ou se era ele que escrevia utilizando minhas mãos. Outro dia, a Alta de Souza deu uma mensagem psicofônica, e ela chorava muito, e eu não sabia dizer se era ela que chorava através dos meus olhos, ou se era eu que chorava sob a sua inspiração. A sintonia perfeita, a identificação com o mundo espiritual. Já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. E ele vai ouvir de um amigo seu, mais ou menos assim: Chico, você já morreu, só se esqueceu de deitar, porque é cheio de doenças, em psicografia, cheio de problemáticas orgânicas. E ele disse: é verdade, sabe que você tem razão. Eu sou um cadáver que respira e que contacta com o mundo espiritual. E quantas mensagens de conforto. Quem não se recorda de Roberto Muscati, por exemplo, só para citar um exemplo, na obra Para Não Dizer Que Eu Falei de Vida, uma família de judeus de São Paulo, que não acredita na mediunidade. O filho desencarnou de maneira trágica e violenta, de uma situação de saúde inesperada. E ele volta no mundo espiritual e psicográfico com a sua letra e assinatura que foi reconhecida em cartório por especialistas, com toda a colocação de um judeu. Eu não falava de Jesus, de um judeu, inclusive assinando com a estrela de Davi, que era da cultura judaica. E a família, embora não acreditasse na mediunidade, reconheceu que se tratava do seu filho, Roberto Muscati, de uma família tradicional de São Paulo, conhecida de São Paulo, para falar de vida, de mortalidade. Para concluir, me permitam narrar brevemente um caso que eu narrei recentemente no seminário, a respeito de um médium que não é muito conhecido entre nós, o médium mineiro Antônio Loreto Flores. Flores tornou-se um médium excepcional, não apenas pelas materializações luminosas, mas sobretudo pelas curas mediúnicas que ele operou. Ele realizava curas fantásticas. O próprio médium Chico Xavier foi conhecê-lo. O médium Divaldo Franco contou certa vez que foi conhecê-lo e ficou impressionado com a mediunidade desse mineiro muito desconhecido. E uma das coisas que mais impressionou o Divaldo falando foi que ele era muito doente. Curava muita gente pelo receituário homeopático, pela transmissão dos passos da religião, mas era muito doente. Tinha vários problemas de saúde. E então, ele diz: as pessoas chegam aqui e nem acreditam, porque se eu não conseguir curar a mim mesmo, imagina se eu não curar os outros. Mas as curas operavam. Era uma provação do médium, ele não estava em caráter de privilégio. E Divaldo disse que certa vez fez uma palestra na cidade onde ele residia, e Flores sentou do seu lado. E Divaldo disse que pegou a mão de Flores, apertou a mão, e disse: Flores, você está com a mão esquerda quente. Ele disse: problema circulatório. Quando ele olhou, estava com câncer, os gânglios, um câncer em estado avançado, uma doença já em estado terminal avançado, com dores lancinantes. E ele disse: Flores, o que é isso? Foi tocar na outra mão, e quando tocou na outra mão estava gelada. E disse: a outra mão está fria. Aqui já é esquisitice da mediunidade, Divaldo. E Divaldo disse: Flores, o maior fenômeno que acontece com você não são os fenômenos mediúnicos que você opera, é a sua atitude do bem, a sua dedicação a Jesus, mesmo doente. Ele diz: eu quero chegar até o final das minhas forças físicas me dedicando ao bem de Jesus. Divaldo, levante-se e fale, que eu quero ouvir você falar sobre Jesus. E diz Divaldo Franco mais tarde que 2 semanas depois, Flores desencarna, e um ano após, diz ainda o médium baiano, que ele tem um contato psíquico com Antônio Loreto Flores. Flores aparece no seu quarto, na Mansão do Caminho. Na época, a instituição era na calçada, o
centro espírita Caminho da Redenção. E no quarto onde Divaldo morava, ali próximo, na calçada, ele viu como se o sol tivesse adentrado no seu quarto, que ofuscava a sua visão. Era noite, mas aquele espírito estava mais luminoso do que o sol, que fez ele chorar de emoção e se ajoelhar até os pés da entidade espiritual. Divaldo não me reconhece, aqui estou, o corpo espiritual sadio, sou eu, Flores, teu amigo. E ele disse: Flores, como você está belo, como você está irradiando, é o ser de luz. Não, sou apenas teu irmão. Quero dizer que estou aqui para demonstrar que ninguém morre, que todos somos, que os mortos estão de pé. E Divaldo disse: Flores, ele tinha uma curiosidade no início da mediunidade do jovem: Flores, morrer dói? E o médium desencarnado disse: não. No momento terminal, talvez a doença antes, mas no momento terminal, nós sentimos como se fosse uma queda de elevador, ou aquele fenômeno que nós sentimos quando estamos dormindo e caímos. É aquele fenômeno de cair quando estamos sonhando e caímos e acordamos. Sentimos uma queda e despertamos na vida espiritual. E Divaldo disse: mas Flores, como é que foi o seu despertar? Ah, Divaldo, tu sabes, ele era um médium extraordinário, inclusive recebia, era assessorado pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes. Tu sabes que quando eu despertei, eu ouvi um chamado: Flores, meu filho, desperte. Flores, desperte. E eu fui concatenando as ideias como se fosse um som pesado, lentamente a minha visão. E quando olhei, estava Bezerra de Menezes na minha frente. Eu disse: eu não sou médium vidente. E a mediunidade de evidência agora se aflorou. Aí a clarividência agora está acentuada. Eu agora desenvolvi a minha evidência, doutor Bezerra. Eu estou enxergando você e você está desencarnado. E doutor Bezerra, você também. Divaldo, doutor Bezerra quase me mata do susto, quase me desencarna de novo. E então ele olhou e Divaldo disse: mas Flores, e o momento final, Flores? Muita gente diz que no momento final o outro quer dizer alguma coisa, quer falar alguma coisa e não consegue. Fantasias, Divaldo. Nenhum outro quis falar nada, não queria dizer nada. São os esgares, os esfíncteres que começam a relaxar, os gases e a expressão, a face. Aquele momento o espírito já está se desprendendo da matéria, se liberando. Morrer não dói. Os nossos entes queridos estão aqui. Os seres espirituais vivem. E essa é a realidade que a doutrina espírita vem nos trazer através da explicação do fenômeno da morte. Muita paz.